E olha só, além do preço do aumento, né, do preço dos combustíveis, outro fator que tem puxado a inflação é a crise no setor de energia que a gente tem acompanhado. A escassez hídrica refletiu diretamente no bolso do consumidor. A inflação fechou o mês de setembro com mais um aumento e esse é o maior para o mês desde 1994. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse cenário, sobre esse assunto, aprofundar um pouquinho mais nesse tema, a gente vai conversar agora com o economista e analista de inflação, André Braz. André, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua disponibilidade nessa tarde de sábado. A gente fica muito feliz por ter você aqui na CNN. Explica para a gente um pouquinho sobre como está esse cenário nesse momento. A gente tem inflação, a gente tem uma crise na energia, a gente tem aumento do preço do gás, da gasolina. Como é que está esse cenário e onde a gente vai chegar? Em que momento a gente vai ter um respiro? A gente consegue prever? Olá, boa tarde a todos, muito obrigado. Olha, respiro por enquanto não. Eu acho que os energéticos, eles são o carro-chefe da inflação esse ano. A energia elétrica, o gás de botijão, a gasolina. Se a gente somar a contribuição de todos os aumentos acumulados até agora, a gente encontra 50% da variação acumulada em 12 meses do IPCA, e já está em 10,25. Então, metade da inflação que nós temos acumulada até o momento vem exatamente desses energéticos. E esse é apenas o efeito direto que a gente está medindo desses aumentos de preço. A energia, ela encarece a produção industrial, a prestação de serviços, o diesel, né, encarece o frete, e o diesel sofreu reajuste de quase 9% semana passada. Então, essa defasagem que nós temos ainda para preço internacional e a demanda por energia no mundo, né, que ainda nos coloca aí na rota de novos aumentos no preço do barril do petróleo, podem sim fazer com que os combustíveis ainda tenham um papel mais destacado na inflação, tanto pelos aumentos que eles ainda podem apresentar, quanto pelo contágio deles sobre outros preços de bens e serviços que a gente também consome. André, boa tarde. Agora o Kenzo aqui falando. André, eu queria que você falasse um pouco, que a gente está vendo esse cenário que você acabou de descrever muito bem para todo mundo agora, sobre alta no preço da gasolina, a gente está vendo uma inflação muito alta, juros também muito alto, e a gente está vendo um governo que está disposto a gastar até mais no ano que vem. Qual é a expectativa de crescimento para o nosso país para 2022? Olha, a expectativa está ladeira abaixo, né? Havia um certo otimismo de que a gente poderia crescer mais de 2,5% no ano que vem, mas, dado esse desafio que a inflação nos impõe e a necessidade de você subir a taxa básica de juros para conter a inflação e fazer com que ela se aproxime da meta no ano que vem, isso já coloca um freio de mão na atividade. Então, as previsões de PIB para o ano que vem já estão muito menores do que a gente estimava há poucos meses atrás, né? Já tem casas até prevendo algo em torno de meio, né? Ou algo assim muito tímido. E o risco da gente, em algum momento, viver a estagflação é real, né? Nós vemos aí uma inflação cada vez mais alta que não é sustentada por demanda, e sim por uma estrutura produtiva que encara aí custos cada vez mais elevados, né? A política de juros custa fazer efeito, né? Ela é mais lenta num cenário onde a inflação é mais de custos, e os preços, né, de vários produtos estratégicos, como energia e combustíveis principalmente, não vão parar de subir. Então, a necessidade de aumento de juros está aí, né? A taxa básica está em 6,25, pode fechar esse ano em 8,25 e no ano que vem chegar a 9, a depender dos desafios, né, que a inflação ainda vai nos impor. E isso não vai jogar a favor de um crescimento robusto em 2022. André, boa tarde. É Paula Martini aqui falando. É um cenário muito complicado, né, para o cidadão comum. Inflação altíssima, os juros também dificultando aí a obtenção do crédito. A gente tem alguma perspectiva de quando a gente pode... Claro, você está apresentando todos esses problemas, né, esses desafios que o governo tem pela frente, mas existe alguma perspectiva de quando nós vamos conseguir sentir algum alívio ali na hora de fazer um mercado, pagar uma conta, porque tá puxado, viu? Quais são aí as perspectivas para os próximos meses, para o ano que vem aí para o bolso do consumidor? Pois é, eu acho que em 2021 a inflação vai continuar desafiando. É bem provável que a gente não tenha um alívio muito grande dos preços esse ano, mas, seguindo com certo otimismo, eu acho que lá para o final do primeiro trimestre do ano que vem,
a gente já vai ter um cenário um pouco melhor. Quem sabe até lá o volume dos nossos reservatórios também já melhora um pouco, a ponto da gente ter uma bandeira tarifária menos onerosa para o consumidor, né? E havendo uma queda no custo da energia, isso já ajuda muito, tanto as famílias quanto a prestação de serviços, a grande indústria, e isso já vai dar um fôlego para a gente tentar, a partir do primeiro trimestre do ano que vem, do final do primeiro trimestre, a tentar ter uma inflação mais bem comportada e, quem sabe, mais próxima da meta no final do ano. A meta do ano que vem é menor, é 3,5%. As estimativas da gente, as previsões estão acima de 4% ainda para 2022, mas temos que ver como é que vai ficar essa situação, né? Essa crise hídrica, que ela afeta tanto a agricultura, então ela ainda pode comprometer outras safras, né, se não começar a chover logo, e ela também afeta o custo, né, a geração de energia. Então, se tudo correr bem, se vier um verão chuvoso, né, a ponto de recompor aí o nível dos reservatórios, e a gente ainda tem que contar com a sorte, tem que chover no lugar certo, né? Isso pode amenizar um pouco essas pressões inflacionárias no final do primeiro trimestre do ano que vem. André, a Priscila Yasbeck, nossa analista de economia, também tem um questionamento para fazer para você. Priscila. Obrigada, André, pela entrevista. André, alguns economistas estão falando, você acabou de falar também, sobre essa previsão de desaceleração na inflação. E falam que a inflação de setembro veio muito pressionada por combustíveis e por energia elétrica, mas os alimentos já apresentaram alguma desaceleração. O que eu queria que você explicasse é se essa desaceleração ela vai fazer algum efeito no bolso ou se ela vem por causa de uma base alta. Então, por exemplo, os alimentos subiram 14% no ano passado. Alguns economistas acham que vai subir 8% nesse ano. Mas isso se reflete em algum impacto no bolso do consumidor ou os brasileiros vão continuar sentindo o preço dos alimentos altos e da inflação de uma forma geral, apesar dessa previsão de desaceleração? Então, tem um pouco de efeito base, né? Ano passado os aumentos foram tão fortes que esse ano aumentos menores já favorecem a desaceleração da variação acumulada em 12 meses. Mas no bolso, né, do cidadão, realmente a alimentação continua pesando muito. Basta a gente olhar o preço do açúcar, da carne, do café, do arroz. Então, são vários itens da cesta básica que ainda acumulam um aumento muito elevado, né? Preços muito acima daqueles do período pré-pandemia, e é um cenário que dificilmente a gente vai ver integralmente revertido. Quer dizer, os preços agora eles vão estabilizar num patamar muito mais alto. E isso vai continuar sendo um desafio para as famílias de baixa renda, em especial, porque a situação do mercado de trabalho ainda não é ideal. E exatamente com essas previsões mais pessimistas de crescimento para o ano que vem, de crescimento mais tímido, né, dado o avanço da inflação e a necessidade de ter juro mais alto, isso ainda tende a prolongar essa sensação de mal-estar, porque com o emprego ainda é mais fácil você driblar o aumento de preços. Mas veja, você desempregado, vendo uma inflação cada vez mais alta sobre aquilo que é básico, aí realmente é um desafio em tanto para todos nós brasileiros, né? André, o presidente Jair Bolsonaro disse essa semana que a economia no Brasil sofreu menos que o resto do mundo e que a inflação aqui é culpa do fica em casa. Eu quero saber de você, o Brasil de fato sofreu menos na economia do que no resto do mundo durante essa pandemia? Qual que é a sua avaliação? Não, muito pelo contrário, nós sofremos muito mais porque além dos aumentos que grandes commodities apresentaram mundo afora, e é verdade que a inflação subiu praticamente em todo o mundo, né? Nós tivemos uma desvalorização cambial muito grande. E essa desvalorização cambial, combinada com preços mais altos, trouxe para a gente um desafio inflacionário muito maior. Sem contar que a nossa economia estava muito mais fraca, o auxílio que o governo pôde dar aos cidadãos que perderam o emprego, foram impedidos de trabalhar na pandemia, foi muito baixo, e a gente não tem aqui uma economia com credibilidade para atrair investimentos e melhorar a situação do câmbio e atrair também recursos para investimento. Então, a gente, de fato, não viveu um bom momento, não atravessamos uma boa fase e não temos também claro na agenda de que esse cenário vai mudar de maneira muito favorável para o ano que vem. Obrigado, André, pelas informações, pelos esclarecimentos, por nos demonstrar aí um pouco desse cenário que a economia vai vislumbrar nos próximos meses e até no próximo ano. A gente conversou com o André Braz, ele é economista e analista
de inflação. André, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde para todos.